Depois que faz a cirurgia de vesícula por vídeo, eu vi que a cicatriz é bem no umbigo. O umbigo fica solto. Eu já vi um umbigo mais tufado depois da cirurgia. Ele não volta para dentro, fica daquele jeito mesmo? Ficou curioso, curiosa? Fica aí, ser humano, que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia contra a enrolação. Quando a gente vai fazer a cirurgia por vídeos, esses são os locais das incisões que nós realizamos. A gente vai focar na incisão do umbigo. Muita gente me pergunta nas minhas redes sociais: doutor, o umbigo fica solto? Porque uma amiga minha operou e ele fez a incisão bem dentro do umbigo e ele ficou mais estufado depois da cirurgia. E essa questão do acesso do umbigo, pessoal, vai depender de uma série de fatores da forma que o cirurgião vai fazer esse acesso. Você pode fazer a incisão dentro do umbigo, como eu estou mostrando para vocês. Essa incisão pode ser um pouquinho acima do umbigo, como eu estou mostrando para vocês. Ela pode ser uma incisão arciforme, em forma de arco acima do umbigo, como eu estou mostrando, abaixo. E isso depende da experiência, da prática do cirurgião, do costume e do que ele mais gosta de fazer. É claro que dependendo do paciente que a gente vai realizar a cirurgia, a gente pode usar estratégia diferente para ter uma melhora da qualidade estética daquele paciente. Mas se você faz a incisão acima do umbigo, em arco acima, em arco abaixo, isso daí não mexe com a cicatriz umbilical. O que segura o umbigo lá dentro, que é a cicatriz natural do corpo, ela continua perfeitamente normal. E se aquele local da incisão tufar, aumentar, é pela uma mera questão do processo inflamatório que ocorre depois da cirurgia, que fica mais endurecido. É claro que se ficar uma coisa muito abaulada, muito aumentada, sempre tem que se avaliar a possibilidade de hérnia. Mas de modo geral isso não altera a cicatriz do umbigo. Agora, se você opta por fazer uma incisão na parte central do umbigo, nessa região, alguns cirurgiões desinserem o umbigo, ou seja, tiram a fixação do umbigo, para poder colocar a câmera, trabalhar, fazer sua cirurgia normalmente. Porém, no término da cirurgia, essas duas partes que ficaram soltas, ou seja, da cicatriz umbilical, elas são unidas através de um ponto, e esse ponto é fixado lá embaixo, originalmente onde era o umbigo daquela paciente. Então aquilo foi aberto, aquilo se abriu, ou seja, as abas do umbigo se abriram, mas foi dado um ponto para fechar o umbigo, e esse ponto que foi dado nessa região, ele foi ancorado, ele foi fixado lá embaixo. Então quando a gente dá o nó, que a gente puxa, faz isso, e aí o umbigo volta a ficar aquele umbigo aprofundado, mais profundo, como é para ser. Claro que existem situações que esse ponto arrebenta, sim, apesar de raro, sim. E o que vai acontecer? O umbigo vai ficar para fora. Então, naturalmente, você já sabe que aquilo não está normal. Não significa que é um problema sério, porque essa soltura da fixação do umbigo se trata de uma coisa totalmente superficial. A gente não está falando de nenhum problema que está dentro da barriga do paciente. Está falando de um problema superficial que ocorre da camada muscular para cima. E, consequentemente, não fica com um efeito estético muito bom e a gente precisa refazer esse local. Dependendo do paciente, do peso do paciente, do perfil do paciente, essa própria recolocação e refixação do umbigo a gente consegue fazer com anestesia local, no máximo uma sedação, desde que não tenha nenhum outro problema verificável naquele momento. Vocês conseguiram entender? Então, não é toda incisão que vai soltar o umbigo, e as incisões que precisa soltar o umbigo, nós vamos refixar ele no localzinho que ele estava antes. É claro que não fica 100% igual como estava antes, porque você fez uma cirurgia. Se o corpo foi manipulado, é natural que aquilo modifique. Conseguiram entender? Se esse vídeo foi útil, pessoal, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito e eu ganho a presença de vocês. Um abraço. Não esquece do Instagram. Lá eu faço caixinha de perguntas continuamente. Um abraço, pessoal.